A Bíblia nos fala acerca das crianças. Por que nós não batizamos crianças? Porque a Bíblia diz que o batismo é uma consequência do ato de crer. A Bíblia diz que todo aquele que crê, ele deve ser batizado. Você batizar uma criança é a mesma coisa que você casar uma criança. Por que você não casa uma criança quando ela é criança? Porque quando ela crescer, é que ela vai escolher, decidir com quem ela quer casar. O batismo é o nosso casamento com Cristo. Então, quando o Henrico crescer, ouvindo o Evangelho, ele vai tomar a decisão se ele quer ou não seguir a Cristo. E a partir dessa decisão dele, entendendo o Evangelho, aí a Bíblia diz que ele deve ser batizado. As crianças, a Bíblia nos orienta a apresentá-las ao Senhor. E a igreja, juntamente com a família, orar e ensinar o Henrico, e principalmente os pais, que a maior responsabilidade e o papel, que muita gente confunde, que acha que é da igreja, mas o primeiro e maior responsável por ensinar nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor somos nós, os pais. E a Bíblia diz que nós devemos ensiná-los, para que quando eles crescerem, eles não se desviem desse caminho. Então nós vamos orar, nós vamos apresentar o Henrico ao Senhor, cumprindo assim aquilo que as Escrituras nos orientam. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te glorificar pelo dom da vida, pelo milagre da vida que está diante de nós. Filhos são herança do Senhor para nós, como diz a tua palavra. E nós te louvamos, ó Pai, pelo fôlego de vida que o Senhor soprou sobre o Henrico. Te louvamos pela vida da Girlene, do Teco. Te louvamos, ó Deus, pela decisão que eles tomaram de apresentar o Henrico ao Senhor. Nós te pedimos que o Senhor dê a eles, aos avós, a sabedoria para ensinar o Henrico, não somente através de palavras, mas através de atitudes, de testemunhos, ensinando assim ele a andar nos teus caminhos, para que quando ele crescer, ele nunca se desvie do Senhor. Nós consagramos a Ti a vida dele, pedimos que a mão do Senhor esteja sobre essa família, guardando, protegendo, suprindo todas as necessidades, hoje, todo, sempre. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do Henrico. O nome do Teco é Pedro, mas é Teco. Deus abençoe. Parabéns. 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 A pizza hoje está garantida, não é possível. Não é possível. Glória a Deus. Queridos, hoje nós começamos uma série de 3 mensagens. Nós começamos pela manhã, onde nós queremos abordar algo acerca daquilo que Deus tem para nós, como igreja, aquilo que Deus tem para nós, como pessoas que querem servi-lo e segui-lo. E nós damos início também a um projeto que nós vamos chamar de Minha Família Abençoada, onde nos próximos 3 domingos nós vamos falar sobre a importância e a responsabilidade que temos como igreja nesse projeto, à luz do reino. No 4º domingo, até lá toda a igreja vai estar sendo desafiada a no 4º domingo, dia 26 de setembro, nós vamos ter um culto onde cada família da igreja vai trazer uma família convidada para estar conosco. Se você quiser trazer mais de uma, não tem problema, mas se você trouxer uma, você já cumpriu o seu papel. E no dia 26 nós vamos começar um propósito, Minha Família Abençoada, onde durante 7 domingos nós vamos estar ministrando palavras de fé, palavras sobre família, e nós cremos que nós vamos ver milagres, restauração, cura e transformação na vida daquelas famílias que nós trouxermos aqui. Então eu creio que hoje começa um novo tempo na vida da CB Vida. Semana
que passou, mesmo estando fora do estado, mas nós tivemos reuniões online com nossos pastores, tivemos reunião online com nossos líderes de GC, e nós entendemos que chegou um tempo de nós irmos agora em busca dessas famílias, muitas por conta da pandemia, sim, mas muitas por conta principalmente da ausência de Deus, que estão sendo destruídas, que estão feridas. E você vai entender nesses próximos 3 domingos o que Deus espera de mim e de você. Eu quero falar sobre algumas questões que são pessoais e intransferíveis. Existem algumas coisas na nossa vida que para todos nós ela é pessoal e ela é intransferível. Da mesma maneira, existem coisas que Deus tem para mim e para você, que é pessoal e intransferível. Quando nós falamos de pessoal, nós estamos falando de algo que é particular, que é destinado a alguém específico. E quando nós falamos que é intransferível, significa que aquela pessoa que recebeu, aquela pessoa a quem é destinado, não é possível, não é permitido transferir para outra pessoa. É algo que cabe somente a mim e a você, seja fazer, desfrutar, seja o que for. Existem algumas coisas na vida que são pessoais e intransferíveis, como por exemplo, algumas oportunidades de lazer, convite para uma festa, por exemplo. Um convite para um aniversário, por exemplo. Quando você recebe um convite, geralmente os convites eles têm as mesmas características. Eles são pessoais, você recebe, está escrito lá o seu nome. E se você é casado e tem família, vem lá a quem é destinado o convite. Pastor Marquinhos e família. É pessoal. E geralmente os convites para festas, para aniversários, além de pessoais, eles são intransferíveis. Você não pode passar para outra pessoa. Embora tem gente que não entende dessa forma, né? Tem gente que é convidado, aí vai ele, leva o padrinho, leva o vizinho, leva o sobrinho, leva o tio. E ele não entende que o convite era para ele. Mas todo convite ele tem essas características. E eu quero começar a conversa sobre esse assunto, falando sobre uma parábola que Jesus nos conta no Evangelho de Mateus. O texto diz, Mateus 22, do versículo 2 ao 14. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados, diga comigo, convidados, para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados, que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Diga comigo, cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lance-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, ou seja, convidados, mas poucos são escolhidos, ou seja, poucos atendem o convite e se preparam para a festa.
Nós vamos falar nos próximos domingos um pouco mais sobre os convidados e sobre a festa. Mas hoje à noite eu quero falar especificamente, eu quero começar falando sobre o convite. O convite, ele serve, dentre outras coisas, para deixar a pessoa ciente de um evento para o qual elas foram convidadas, sim ou não? No convite consta o dia, o horário, dependendo do evento, consta inclusive a roupa, o traje que você deve estar usando naquele determinado evento. Porém, além disso, um convite também tem uma outra função. O convite é a porta de entrada para uma festa. Por quê, pastor? Não somente porque você precisa apresentá-lo, muitas vezes na entrada, mas o convite é o primeiro contato que você tem com a festa. Quando você recebe o convite, pelo convite, pela qualidade do convite, você já imagina o que vai ter na festa, sim ou não? Às vezes você recebe um convite, você diz, caramba, o convite é desse jeito aqui, imagina como é que não vai estar o rango lá, né? Então o convite é o primeiro contato que a gente tem com a festa. E quando você recebe esse convite, um convite ele não apenas é uma responsabilidade, como ele também é uma oportunidade. Porque toda pessoa que convida alguém, ele não só tem a responsabilidade de convidar, mas ele tem a responsabilidade pelo que vai acontecer na festa. Porém, para quem é convidado, todo convite é uma oportunidade de desfrutar de algo que eles não poderiam desfrutar se ele não tivesse sido convidado. Volto a afirmar, tem gente que vai mesmo sem ser convidado, mas não é o padrão. Então, há poder em um convite. Às vezes a gente não consegue perceber o poder que há por trás de um convite. Queridos, um convite, ele pode mudar a vida, um destino de uma pessoa ou de toda uma família, sim ou não? Apenas um convite pode mudar uma história. Se você parar para pensar, através de um convite, aquela quantidade de pessoas que estão concentradas no mesmo ambiente, reunidas ali para um evento, se não fosse um convite, estaria cada uma fazendo algo diferente, estaria cada uma num ambiente diferente. Então o convite, ele tem esse poder de reunir pessoas no mesmo lugar para desfrutarem de uma mesma experiência. Sem isso, sem o convite, cada uma estaria vivendo ou fazendo qualquer outra coisa. Porém, por terem sido convidadas, elas acabam passando a ter a oportunidade de atender o convite e de usufruir da festa. Então diga comigo, todo convite é uma oportunidade. Quando a gente olha para o convite dos apóstolos, por exemplo, quando Jesus convida os apóstolos, a Bíblia diz que os primeiros que ele encontra é Simão e André. Estavam pescando, eles estavam ali com as suas redes, e Jesus faz a eles um convite, diz, venham comigo, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas na frente ele encontra, mais dois, Tiago e João. A mistura do Tiago e João dá Tião, né? É para economizar o tempo. Tiago e João. E ele faz novamente o convite. A Bíblia diz que Jesus os chamou. E no mesmo instante eles abandonam tudo e seguem a Jesus. Mas eles só tiveram a oportunidade de se tornarem discípulos de Jesus porque eles receberam um convite. Até o convite aparecer, estava cada um vivendo a sua vida, cada um fazendo algo diferente. Mas a partir do convite eles passam a ter a oportunidade de desfrutar do mesmo ambiente e do mesmo propósito. Qual o resultado do convite de Jesus para esses discípulos? A Bíblia diz que
por causa desse convite, através do convite de Jesus, que inicia na vida daqueles 12 discípulos, até hoje aquele convite continua dando resultados. Por quê, pastor? Porque até hoje, 2021 anos depois desse convite, eu e você ainda somos resultado do convite que Jesus fez para aqueles discípulos. Quem está me entendendo? Eu e você estamos aqui hoje, eu e você tivemos a oportunidade de ouvir o Evangelho um dia, porque há 2021 anos atrás, Jesus fez um convite, e 12 homens aceitaram aquele convite. Mas nós temos outros exemplos, de outros convites na Bíblia, e que nós percebemos os seus resultados. Jesus, a Bíblia diz que ele é convidado para um casamento. E por ter sido convidado para aquele casamento, um casamento que era para ter terminado em tragédia, no sentido de vergonha, de desonra, porque naquela época eram 7 dias de celebração do casamento. Os homens aí podem dar um glória a Deus que não é mais 7 dias de festa. Imagina, né? Bancar 7 dias de festa. O Ebinho e o pastor Anderson de convidado. Imagina aí. E se a comida ou a bebida acabasse, era vergonhoso, era desonroso, tanto para os noivos como para as famílias dos noivos. E a Bíblia diz que aquela família só não passou vergonha, aquele casamento só não terminou mal. Por quê? Porque Jesus estava presente, porque Jesus havia sido convidado. Então o resultado do convite que foi feito a Jesus, ali ele realiza o seu primeiro milagre, ali começa o seu ministério. E também como resultado daquele convite, aquele casamento, a história daquele casamento foi mudada. Jesus, ele faz um convite a Saulo. Quando Saulo está a caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, literalmente ele cai do cavalo. E a Bíblia diz que Jesus faz um convite para Saulo, para segui-lo. E qual foi o resultado desse convite? Por conta desse, Saulo se torna Paulo, e ele se torna o maior nome do Novo Testamento depois de Jesus. A maioria das igrejas que foram fundadas, que foram abertas no Novo Testamento, foram abertas por Paulo. E Paulo só se tornou Paulo, Paulo só teve a oportunidade de deixar de ser um perseguidor dos cristãos e se tornar um cristão perseguido, por causa de um convite que Jesus fez para ele. Apenas um convite mudou a história de Paulo. Queridos, se nós olharmos, todos nós somos frutos de um convite. Todo aquele que serve a Deus hoje é fruto de um convite. Há 24 anos atrás, quando eu vivia totalmente distante de Deus, droga, álcool, prostituição, eu recebi um convite que mudou não apenas a minha vida e a minha história, mas a vida e a história da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos, e tem mudado a vida de milhares de pessoas em vários lugares do Brasil e fora do Brasil. Eu só estou aqui hoje por causa de um convite que me fizeram um dia. Todos nós somos frutos de um convite. Talvez você diga assim: ninguém me convidou para vir na igreja, eu vim sozinho. Mas você foi porque você viu ou ouviu alguma coisa de alguém em algum momento. E de maneira talvez nem intencional, você também foi convidado. Um convite é uma oportunidade. Você imagina a pessoa que convidou o Billy Graham para ir para a igreja. Billy Graham se converteu numa igreja rural nos Estados Unidos.
se tornou o maior evangelista de todos os tempos, alcançando milhões de pessoas para Jesus. Mas ele só se tornou Billy Graham por causa de um convite que um dia foi feito a ele. Tem casamentos que só estão de pé hoje por causa de convites que foram feitos. Tem filhos que só nasceram por causa de um convite que foi feito um dia. O convite é uma oportunidade. E essa oportunidade tem poder de transformar completamente, não só a vida, mas uma geração. Porque, querido, quando a nossa vida é transformada, Deus não está mudando só a minha vida, Ele está mudando a vida de toda uma geração. Meus filhos não serviriam ao Senhor hoje se primeiro Ele não tivesse feito na minha vida. Às vezes é algo tão simples que a gente perde a capacidade de perceber a importância. E a Bíblia diz que todos nós, na verdade, todo cristão, ele já é chamado para ser um convite. Porque ele diz que nós somos uma carta viva que não precisa de apresentação. Ele está dizendo assim, ó, a sua maneira de viver como cristão, o seu testemunho de vida, o seu caráter, a maneira como tu trata a tua esposa, a maneira como você é fiel no teu casamento, a maneira como você trata os teus filhos, o teu caráter, a maneira como você lida no teu trabalho, isso tudo já é para ser um convite. O nosso testemunho é o convite mais poderoso que pode existir para alguém se aproximar de Cristo. Porém, além disso, além do nosso testemunho, além da nossa vida precisar ser esse convite vivo, essa carta viva, mas a Bíblia diz também que nós precisamos ser intencionais através das nossas palavras. A grande pergunta é, se a Bíblia diz que nós somos essa carta que as pessoas leem, a pergunta é, se você é cristão, quando as pessoas olham para você, elas se sentem convidadas a vir a Cristo, ou elas se sentem convidadas a se afastar de Cristo? A pergunta é, quando as pessoas sabem que você congrega na Comunidade Batista Vida, quando elas olham para a sua vida, elas sentem vontade de conhecer a sua igreja, ou elas procuram saber onde fica para nem passar na frente? Porque a nossa vida, a maneira como nós vivemos, ou convida ou aproxima as pessoas de Cristo, ou distancia. Na Bíblia e na nossa declaração de missão como CB Vida, diz que nós somos chamados para isso, para conquistar vidas e cuidar bem delas. E como que nós conquistamos? Primeiro com o nosso testemunho. Mas também quando nós entendemos, sabe, que nós somos um canal de bênção, um canal de Deus, através do qual o convite vai chegar na vida de muitas pessoas. Queridos, ser um convite, uma carta viva, e ser um canal de Deus, para que o convite chegue na vida de outras pessoas, isso é uma responsabilidade de Deus para mim e para você, como cristãos, para todos nós, não é apenas para pastores, e isso é pessoal e intransferível. Você não pode, olha, orar, por exemplo, você conhece o crente 6 horas? É um crente 6 horas. Irmão, vamos orar? Não, 6 horas por mim. Orar é uma responsabilidade de Deus para nós como cristãos, pessoal e intransferível. Viver uma vida que atraia e que convide pessoas a Cristo através do nosso testemunho. E convidar pessoas através dos nossos lábios, das nossas palavras, é um convite pessoal, não é um convite, é uma responsabilidade pessoal e intransferível. Sabe, ninguém além de nós pode escolher a forma que nós vamos decidir viver, ou seja, a responsabilidade de ser esse convite na tua escola, no teu trabalho, na tua empresa, na tua faculdade, no teu bairro,
na tua família. Essa responsabilidade, ela é pessoal e intransferível, minha e sua. Muitas vezes a gente acha que Deus vai enviar um pastor lá, vai enviar um pregador, vai enviar um anjo. Todos nós somos um convite. Todos. Mateus 5, Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Aí ele diz: assim brilhe a luz de vocês. Diga comigo, a luz de vocês. Agora diga comigo, a minha luz. Porque quando Jesus está falando, ele está dizendo: agora brilhe a sua luz. Ele não está dizendo a luz do pastor, não. Ele diz a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Porém, antes de nós sermos esse convite, nós precisamos ser convidados. Na verdade, todos nós que estamos aqui hoje, aquele que já serve, aquele que já aceitou o convite, que já recebeu o convite e já aceitou o convite, é porque um dia você foi convidado. E através desse convite você teve a oportunidade de ter sua vida, sua casa e sua família transformada. Só que depois que nós recebemos o convite, nós nos tornamos o convite. Quem está me entendendo? É esse o projeto de Deus para nós. Não é? E aí às vezes a gente ouve isso muito, de muitas pessoas. Não, pastor, mas é porque eu ainda falho nisso, eu ainda erro nisso. Deixa eu te falar uma coisa. Não é sobre ser perfeito, mas é sobre você estender o convite e a oportunidade que um dia transformou a tua vida, transformou teu casamento, transformou a tua casa, transformou a tua família. Transferir esse convite para a vida de outras pessoas. Perceba que quando nós estamos recebendo o convite, nós somos alvos do amor de Deus. Mas quando nós nos tornamos o convite, além de continuarmos sendo alvo do amor de Deus, agora nós nos tornamos canal do amor de Deus. Qual é a diferença de um canal para um reservatório? O reservatório, ele apenas recebe e ele retém. O canal, ele também recebe, mas tudo que ele recebe, ele passa para frente. Ele é apenas um canal. Ele é apenas um elo de ligação. E depois que nós nos tornamos o convite, além de continuarmos sendo alvo do amor de Deus, nós passamos então a sermos também um canal do amor de Deus para a vida de outras pessoas. Queridos, não pode parar em nós. E quando a gente olha para o texto, diferente de uma festa, por exemplo, onde o número de convidados é limitado, o convite para esse banquete, para a festa do reino, é ilimitado. Porque numa festa, a comida é limitada, mas o banquete do reino é ilimitado. Numa festa, o ambiente físico é limitado, não dá para ir todo mundo. Mas no reino não, o texto diz que sempre cabe mais um. E aí não pode parar em nós. Nós não podemos estar confortáveis demais, sabe, na nossa condição de convidados. Sim, nós fomos convidados, mas nós nos tornamos convidados, porém, para convidar. E às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente está na igreja e a gente acha que o banquete é só para nós. Jesus morreu na cruz por você, mas não foi só por você. A gente acha que a festa é só para nós. Sabe, e a gente olha para o texto, é engraçado, que o texto diz que o rei enviou quem? Quem lembra? O rei enviou os seus servos. A Bíblia diz que Deus, o rei, que ali é a figura, nós estamos falando de uma parábola. E o rei ali é a representação do nosso anfitrião, que é Jesus. Quem é que está dando a festa? É Jesus.
E ele chama os seus servos e diz: agora vão lá, peguem primeiro. Ele destina o convite a um grupo, eles não aceitam, inventam desculpas. Um diz: eu comprei uma terrinha agora, botei um boizinho lá, e eu tenho que cuidar dos meus bois. O outro diz: não, eu não tenho tempo, porque eu tenho um lazer. E eles vão dando desculpas, e o rei diz: então, vão e convide quem vocês encontrarem pela frente. Por quê? O texto diz que o rei só fica satisfeito quando ele vê a casa cheia. Diz que o rei, ele não fica satisfeito enquanto a casa não está cheia de convidados. E como que ele enche a casa de convidados? Através dos seus servos. Queridos, cadeira vazia em igreja, para nós só pode representar uma coisa: que alguém que deveria estar na festa não está. Alguém que deveria ter sido convidado não recebeu o convite. As pessoas podem até não vir, mas que não seja por falta de convite. Porque você vê que tem um grupo que não aceitou, sim ou não? Mas teve um grupo que aceitou, sim ou não? A festa não acaba por causa daqueles que não aceitam. Cadeira vazia na igreja só pode significar alguma coisa, somente uma coisa: que alguém que era para estar na festa não está. Convite tem o poder de mudar uma história. A sua história foi mudada por causa de um convite. Primeiro, pelo convite que Jesus fez há 2021 anos atrás aos seus discípulos. Depois, pelo convite que talvez alguém fez um dia para você, como fez para mim. Para ir num culto, para visitar uma igreja, para ir num GC, para ir numa célula, para ir num culto no lar, seja o que for. Ou talvez o convite veio através de um testemunho que você viu, através da vida de alguém que você viu a mudança na vida da pessoa. E aquilo acabou se tornando um convite para você também buscar o Deus que aquela pessoa buscava. O fato é que um convite tem poder de mudar uma história, porém, o convite precisa acontecer. Nós não podemos abrir mão como igreja dessa responsabilidade pessoal e intransferível, como seus servos, de convidar pessoas até que a casa esteja Eu queria que você ficasse de pé. Eu tenho 2 desafios para você hoje à noite. O primeiro deles é para você que já recebeu o convite um dia, aceitou o convite, e hoje você já desfruta da festa e do banquete, que é a presença de Deus. Seja cristão, seja crente, mas hoje Deus falou com você e você entendeu que você foi convidado para convidar e não para ficar na festa sozinho. De que a festa não é somente para você, para a tua casa e para a tua família. De que há muito mais pessoas que são alvos da festa. E hoje você entendeu que ser um convite através do seu testemunho e convidar pessoas é uma responsabilidade pessoal e intransferível de Deus para mim e para você. Feche os teus olhos. Eu queria que você orasse agora e você falasse com o Senhor. Peça para o Espírito Santo falar o teu coração. Será se você tem sido esse convite, essa carta viva? Será que o que as pessoas estão vendo quando olham para você tem convidado as pessoas a Cristo? O teu caráter, sabe, o teu vocabulário, o teu comportamento, a tua maneira de agir? Será que a tua vida tem sido um convite?
Segundo lugar, será que você tem convidado intencionalmente, como aqueles servos fizeram? Porque a mesma ordem que o Senhor deu para aqueles servos está sobre mim, sobre você, a igreja dessa geração, de ir e trazermos para a festa quem a gente encontrar pela frente. Às vezes a gente não tem noção de como algo tão simples, que é convidar uma pessoa, pode ter um resultado tão impactante na vida de uma pessoa, de uma família e de uma geração. Que essa ceia de hoje seja o momento de você assumir esse compromisso, com essa responsabilidade de ser um convite, uma carta viva, mas de ao mesmo tempo também ser aquele servo que vai sair, vai convidar e vai alegrar o coração do rei. Como? Enchendo a casa. A Bíblia diz que o rei só ficou feliz quando ele viu a casa cheia. E a casa só ficou cheia porque os servos obedeceram, assumiram a responsabilidade. Se você já está na festa, mas entendeu que precisa ser esse convite, fala para o Senhor agora em oração. Assume essa responsabilidade com Ele. A ceia é momento de nós renovarmos a aliança, não somente com os direitos que Ele nos dá, mas com as responsabilidades que Ele tem para nós também. O segundo desafio que eu tenho para você é para aqueles que talvez você esteja aqui e não se sinta pronto para assumir essa condição de ser um convite. Sabe, talvez isso indica que você precisa antes assumir a condição de convidado do rei para fazer parte da festa. Deixa eu te falar uma coisa. Se você ainda não está fazendo parte da festa, o convite é para você hoje à noite. Decidir fazer parte da festa muda completamente a tua história. Deus te trouxe aqui hoje à noite. Sabe, talvez você já recebeu um convite para entregar o teu caminho ao Senhor tantas vezes e você disse não. Talvez você fez como aqueles convidados: não, agora eu não posso, agora eu não tenho tempo, agora não dá. Mas hoje chegou o dia, e Ele mais uma vez te convida. Se você quer entregar teu caminho ao Senhor, se você quer fazer parte da festa, aceitar o convite dEle, para andar com Ele, e para fazer parte e desfrutar do banquete que Ele tem para você, lembre, aceitar o convite dEle muda não somente a tua história, mas muda a história da tua casa, da tua família e da tua geração. Eu queria que toda a igreja estivesse orando.